Meus pais me expulsaram de casa e roubaram o dinheiro da minha faculdade quando meu irmão engravidou a namorada. Agora, anos depois, me ligam implorando por ajuda, à beira de ficarem sem teto. Sou Elis, tenho 26 anos, e cresci em uma casa que, por fora, parecia normal. Meus pais eram profundamente religiosos, acreditando que tudo era parte da vontade ou do plano de Deus. Tenho um irmão mais novo, Jean. Sempre houve algo estranho nele. Desde pequenos, ele tomava tudo para si, não só objetos, mas atenção, espaço, oportunidades. Meus pais sempre passavam a mão por cima, dizendo que ele era apenas sensível ou incompreendido. Enquanto crescia, meu objetivo era claro: sair dali, estudar, construir uma vida independente. Meus pais tinham um fundo universitário supostamente para mim e para Jean, embora ele nunca demonstrasse interesse por nada que exigisse esforço. Para mim, aquele fundo era minha salvação. Estava no nome dos meus pais, mas sempre disseram que era para minha educação. As coisas pioraram quando Jean tinha uns 17 anos. Ele ainda morava em casa, pulando de um emprego sem futuro para outro. Foi nessa época que começou a namorar Flora. Ela não era da cidade, mas tinha família por perto e se grudou em Jean, e, por tabela, em nossa casa, rapidamente. No começo, era discreta, mas logo ficou claro que só esperava a oportunidade certa. Meus pais achavam que ela era doce e uma boa influência. Eu via outra coisa, alguém em busca de um lugar confortável para cair, e nossa casa virou um hotel com comida e lavanderia grátis. Flora basicamente se mudou sem que ninguém dissesse isso em voz alta. Suas coisas começaram a aparecer. Ela estava sempre lá, comendo nossa comida, tomando banho, ocupando o sofá. Meu quarto era o único espaço onde eu ainda tinha privacidade. Mas fui forçado a abrir mão até disso. Comecei a reclamar. Meus pais diziam que eu precisava ser mais acolhedor. Que família ajuda a família, mesmo que Flora não fosse família. Quando confrontei Jean, ele apenas dava de ombros ou me culpava por não aceitar sua namorada como se ela fosse uma inquilina. Meus pais sempre tomavam o lado dele. Eu era o egoísta. A tensão aumentou quando comecei a aplicar para universidades. Estava focado, com boas notas. Jean continuava na mesma. Mesmo assim, meus pais falavam do fundo com orgulho, dizendo como aquele dinheiro estava reservado para mim. Enquanto isso, Flora se tornava mais exigente. Ela e Jean discutiam até tarde da noite, acordando todo mundo. Meus pais apenas suspiravam e me mandavam voltar a dormir. A casa parecia cada vez menor, consumida pelo caos dos dois. Eu estava sendo empurrado para fora da minha própria vida. Então Flora engravidou. Entrei na sala e ela chorava. Jean estava em choque, e meus pais, estranhamente calmos. Serenos. Me disseram que Flora estava grávida e Jean confirmou, com cara de quem levou um soco. Meus pais entraram em modo danos controlados, mas não como você esperaria. Não falaram do erro de Jean ou de como iriam ajudá-lo a amadurecer. Era sobre o bebê, um milagre. Flora foi imediatamente integrada à família, agora mais importante do que nunca. O foco virou as necessidades dela e do bebê. Minha mãe comentou que precisavam de mais espaço. Que meu quarto, o maior da casa, seria um berçário ideal. Meu único refúgio sumiria. Recusei. Disse que precisavam respeitar meu espaço. Eu estava estudando, tinha minha vida ali. Meu pai me interrompeu, dizendo que aquilo, o bebê, era mais importante. Foi então que explodi. Olhei para todos e disse que não iria fingir que aquilo era normal. Que Jean não conseguia cuidar nem de si, quanto mais de uma criança, e agora queriam que eu entregasse tudo para ele e Flora, que nem oficialmente morava ali. Falei que não seria cúmplice daquela bagunça. Meus pais se revoltaram. Minha mãe chorava, dizendo que eu era cruel. Meu pai ficou com aquele olhar gelado de quando vai impor algo. Disse que eu tinha duas opções: aceitar Flora e o bebê como parte da família e ajudar, ou sair de casa naquele instante. Fiquei em silêncio por um segundo. Olhei para Jean, que evitava meus olhos, e para Flora, com lágrimas que pareciam ensaiadas. Meus pais estavam sérios, esperando que eu cedesse como sempre. Mas algo dentro de mim quebrou. Anos de ser tratado como segunda opção, de ceder espaço, de ouvir que Jean era especial, explodiram. Disse que não aceitaria. Que não fingiria que aquilo era um conto de fadas. Que eles estavam escolhendo Jean e sua bagunça em vez de mim. Meu pai se levantou, rosto vermelho, e apontou para a porta. Então vá agora. Não me movi rápido o suficiente. Ele veio até mim, agarrou meu braço e começou a me arrastar. Puxei de volta. A coisa ficou física. Ele me empurrou, tropecei e bati na parede. Ele agarrou meu braço de novo, com mais força. Virei, levantei as mãos para me defender. Ele gritava, me chamava de ingrato. Minha mãe chorava.
Jean e Flora apenas olhavam da sala. Meu pai continuava tentando me empurrar para fora. Empurrei-o de volta para criar espaço. Ele avançou de novo. Consegui escapar e fui até a porta. Quando toquei na maçaneta, minha mãe gritou: "Tudo bem, vá. Mas não espere um centavo. O fundo da faculdade acabou. Precisamos do dinheiro para o berçário. Para o bebê. É o plano de Deus, Elis. Esse é o Deus para você." Minha mão congelou na maçaneta. O fundo, meu futuro, usado para o quarto de um bebê não planejado, fruto de uma situação criada por Jean e apoiada pelos meus pais. O tal plano de Deus. Essa foi a justificativa deles para me expulsarem e roubarem meu futuro. Virei-me e encarei todos, meus pais, meu irmão, Flora. Os rostos mostravam raiva, acusação e, nos olhos dos meus pais, aquela fé cega e hipócrita. Eles realmente acreditavam que estavam fazendo a coisa certa, como se fosse aprovado por Deus. Não falei mais nada. Apenas abri a porta, saí e eles a fecharam com força atrás de mim. Fiquei do lado de fora, trancado. A noite caía. Eu não tinha nada além das roupas no corpo e meu celular. Sem carteira. Sem dinheiro. Do lado de fora, sem lar, sem fundo para a faculdade. Minha família não só me expulsou como também tirou de mim o único recurso que garantiria meu futuro. Aquela primeira noite foi um pesadelo. Andei sem rumo. Não sabia para onde ir, acabei dormindo atrás de uma lixeira no estacionamento de um shopping. Acordei encolhido, duro de frio. A fome chegou logo. Eu não tinha ninguém a quem recorrer. Nenhum amigo com uma casa aberta a um garoto expulso pela própria família. O instinto de sobrevivência tomou conta. Encontrei uma biblioteca pública, usei um computador para buscar ajuda, abrigos, bancos de alimentos, qualquer coisa. Era tudo demais para absorver. Encontrei um refeitório comunitário. Consegui comer algo, minha primeira refeição em mais de 24 horas. Tinha gosto de papelão. Os dias seguintes foram uma maratona entre biblioteca, refeitório e tentando achar um canto seguro para dormir. Eu estava sujo, esgotado e com medo. Sabia que não podia viver assim. Precisava de um trabalho. Qualquer coisa. Entrei em todo tipo de comércio que parecesse contratar alguém sem experiência, referências ou endereço. A maioria disse não. Caminhei quilômetros por dia. Até que um dono de restaurante teve pena de mim. Precisava de alguém para lavar louça e me pagou por fora. Era um trabalho puxado, quente sem pausas, mas era dinheiro. O suficiente para comprar comida barata e, com o tempo, pagar algumas noites em um quarto de motel miserável que cheirava a cigarro velho e desespero. Trabalhei como uma máquina, aceitava todos os turnos. Economizava cada centavo. Não comprava nada além do essencial. Depois de um tempo, achei uma pensão menos precária, banheiro compartilhado, paredes finas, mais limpa e estável. Comecei a procurar empregos melhores, mandava currículos por todo lado. Mentia sobre meu endereço e usava o restaurante como referência. Mais tarde, o dono da pensão me deu algumas garantias vagas. Foram meses duros. Fazia bicos, às vezes 2 trabalhos ao mesmo tempo, comendo miojo e qualquer coisa barata. Não procurei meus pais, e eles também nunca me procuraram. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Nada. Fui apagado. O plano de Deus, ao que parecia, era me deixar na rua enquanto montavam uma creche com meu fundo da faculdade. Essa certeza criou algo duro dentro de mim. Mas, com o tempo, construí uma vida. Consegui um emprego melhor num depósito, juntei o suficiente para comprar um carro velho e me mudei para um apartamento minúsculo, caindo aos pedaços. Faculdade? Essa porta estava fechada. Mas aprendi outras habilidades. Fiz cursos técnicos numa faculdade comunitária, pagando do meu bolso, focando em coisas práticas, soldagem, mecânica, consertos. Coisas que davam retorno. Não só sobrevivi. Reconstruí. Com nada que me foi dado. Só com o que me foi tirado. Eles ficaram no passado. Apaguei meu número, saí das redes sociais. Desapareci. Já são 8 anos desde aquela noite. 8 anos de silêncio. 8 anos levantando minha vida do zero. Hoje não sou rico, mas tenho estabilidade. Virei supervisor de manutenção. Comprei uma casa pequena, sem dívidas. Vida simples, trabalho, casa, meus projetos. O passado parecia enterrado, até ontem. Um número desconhecido apareceu. Normalmente deixo cair na caixa postal, mas achei que fosse algo do trabalho e atendi. Era minha mãe. A voz tremia. Chorava. Fiquei em silêncio, só ouvindo. Falava de forma confusa, sobre a casa, sobre terem perdido tudo, sobre estarem sem rumo. Meu pai estava doente.
Jean e Flora, ela mal falou deles, mas deu para entender que não podiam, ou não queriam, ajudar. Talvez fossem parte do problema. A casa de onde me expulsaram. Onde montaram a missão divina com o meu dinheiro. Perderam. Execução da hipoteca, maus investimentos. Ela chorava, dizia que não tinham onde ficar. Estavam prestes a ficar sem teto. Depois de 8 anos de silêncio absoluto, ela ligava porque precisava. Porque o plano deles fracassou. Engasgou meu nome. Pediu ajuda. Perguntou se eu tinha dinheiro. Se podiam ficar comigo. Não senti pena. Nem raiva. Só uma clareza fria. Pensei naquela noite atrás da lixeira. Lembrei do que ela disse. É o plano de Deus, Elis. Este é Deus para você. Ela esperava que eu dissesse algo. Ainda chorava. Respirei fundo e, com calma, repeti as palavras dela. Mãe, lembra o que me disse quando me expulsaram e tomaram o fundo da faculdade? Silêncio. Você disse que era o plano de Deus. Que eu precisava me virar. Mais uma pausa. Pois bem. Talvez agora seja o plano de Deus que vocês passem por isso. Desliguei. Eles não retornaram. Não sei onde estão. Nem o que estão fazendo. Fui cruel? Usei as palavras deles contra eles e me recusei a ajudar. Me descartaram, roubaram meu futuro, justificaram tudo com fé. Agora, depois de 8 anos, me procuram só porque precisam. Por que falharam? O que se faz numa situação dessas? A atualização. Não esperava tanta repercussão. Li muitas respostas. A maioria entendeu. Algumas, não. Falaram de família, perdão, esquecer. Mas essas pessoas não entenderam o que é ser rejeitado de verdade. Não foi briga. Foi abandono. Destruição financeira, justificada por fé distorcida. Muitos perguntaram sobre Jean e Flora, antes da gravidez e da minha expulsão. Os sinais estavam lá desde o início. Flora não fazia nada. Jean não ficava em emprego nenhum. Já drenavam o dinheiro dos meus pais antes do bebê. Pediam empréstimos, e meus pais cortavam despesas ou me pediam para ajudar, mesmo eu ainda sendo estudante. Lembro de discutir com meu pai sobre eu pagar as compras, enquanto Jean e Flora gastavam com bobagens. Ele só dizia, eles estão com dificuldades. Você tem potencial. A gravidez veio pouco depois que Flora se mudou para nossa casa. Não era um relacionamento sério. Foi irresponsabilidade. 2 pessoas sem planos que causaram uma consequência enorme, e passaram a depender dos meus pais. E eles aceitaram. Pior, celebraram. Disseram que era um sinal divino. E que tudo, inclusive meu futuro, precisava ser sacrificado para acolher essa nova missão. A ideia do plano de Deus foi construída. Alimentada por eles. Quanto ao fundo da faculdade, eu não tinha uma poupança. O que ganhava em trabalhos de meio período ia para despesas básicas ou para ajudar em casa. Meus pais sempre disseram que eu devia focar nos estudos. Garantiam que o fundo cobriria tudo. Era meu, só administrado por eles. Perder esse fundo foi devastador. Eu não tinha plano B, porque o plano A foi prometido. E sim, foram 8 anos de silêncio absoluto. Nada. Nenhum cartão, nenhuma tentativa de contato. Nenhum sinal. Era como se eu nunca tivesse existido. Depois da ligação de ontem, fiquei sentado por um tempo. Tudo voltou, o medo, a exaustão, o desespero. E a traição. Não era só dinheiro. Era o símbolo do apoio que me prometeram. E que tiraram. A ideia de deixá-los entrar na vida que construí sozinho parecia uma invasão. Como permitir que o fogo que destruiu tudo entrasse de novo pela porta? Eles não ligaram por arrependimento. Ligaram porque não tinham mais ninguém. Eu era a única opção. Eles não têm o direito de pedir minha ajuda. Abdicaram disso quando escolheram Jean e Flora. Quando fecharam a porta. Quando destruíram meu futuro. Usar as palavras dela não foi vingança. Foi falar na única linguagem que sempre entenderam. Se minha dor era parte do plano de Deus, talvez a deles também seja. A decisão foi tomada quando me expulsaram. Mais tarde naquele dia, ligaram de novo. Número diferente, mas do mesmo código de área. Hesitei. Atendi. Era meu pai. A voz mais fraca, diferente. 8 anos mudam as pessoas. Mas mesmo com o tremor, ainda havia expectativa. Ainda havia aquele traço arrogante de quem acredita que merece algo. Sem rodeios, ele foi direto ao ponto. Precisavam de ajuda. As coisas estavam ruins. Tudo tinha sido inesperado. Repetiu o que minha mãe já havia dito, a execução da hipoteca, a perda da casa, a falta de opções. Mas ele não mencionou a ligação anterior.
Não falou do colapso dela, nem da minha resposta. Foi como se estivesse tentando um ângulo diferente, como se eu talvez não tivesse atendido a ligação dela. Como se ele ainda pudesse virar o jogo. Ele pintava um quadro de urgência, tentando despertar minha compaixão, como se a crise atual fosse a única coisa que importasse. Mas não deixei que ele ganhasse força. Não ia ouvir um apelo ensaiado. Interrompi, com a voz calma. Falei com a mamãe. Ela me contou o que está acontecendo. Ele parou por um momento. Talvez tenha percebido que o botão de reinício não funcionou. Ainda assim, retomou rápido, focando na logística do desastre. Disseram que só precisavam de um lugar por um tempo, como se isso tornasse tudo mais aceitável. Um lugar para pousar, uma solução temporária. Respondi da mesma forma que respondi a ela. Não havia outra resposta a dar. Pai, lembra de 8 anos atrás, quando me expulsou de casa? Houve silêncio. Continuei. E lembro que a mamãe disse naquela noite? Quando insisti sobre meu fundo da faculdade, sobre estar sozinha. Mais silêncio. Ela disse que era o plano de Deus. Foi aí que a voz dele mudou. Elis, não faz isso. Nós somos seus pais. Somos uma família. Vocês deixaram de ser meus pais quando escolheram Jean e Flora e tiraram meu futuro. Você fez sua escolha. E validou com fé. Disse que era o plano de Deus que eu ficasse sem teto, sem nada, enquanto usava meu dinheiro para construir a vida deles. Fiz uma pausa. Talvez esse seja o plano de Deus para vocês agora, perder a casa, enfrentar o nada, descobrir sozinhos. Ele surtou. Súplica virou raiva. Começou a gritar, me chamando de cruel, sem coração, dizendo que eu não era cristã por abandonar a família. Alegou que eu devia algo, porque me criaram, me deram teto, comida. Vocês me criaram até o momento em que virei um peso. Me descartaram. Roubaram meu único recurso para o futuro. Justificaram com fé e me deixaram afundar ou nadar. Eu nadei. Agora vocês estão afundando. Me devem 8 anos de luta. Um futuro arrancado que tive que reconstruir com trabalho duro. Não estou abandonando vocês. Estou só aceitando o plano de Deus, como vocês disseram para mim. Ele seguiu gritando, despejando acusações. Eu fiquei na linha por mais um instante. As palavras dele já não tinham poder. Eram só os sons desesperados de alguém enfrentando as consequências das próprias escolhas. Desliguei. Tentaram ligar de novo, de vários números. Mensagens de voz da minha mãe, chorando, implorando. Falou que estavam dormindo no carro. Não respondi. Nem o escutei além dos primeiros segundos. Bloqueei os números. Desde então, nenhum contato. Minha vida voltou ao normal, como se uma ponta solta tivesse sido amarrada, brutalmente, mas de forma definitiva. Não sei o que estão fazendo. Nem onde estão. Não fui atrás. Não é mais meu problema. As escolhas deles os trouxeram até aqui. Provavelmente não terão outra chance, a menos que algo muito inesperado aconteça. Obrigado a todos que leram e responderam. Escrever isso e receber apoio ajudou mais do que eu imaginava. Aliviou um peso. Se houver algo relevante, atualizo. Mas honestamente, acho que acabou. Atualização 2. Já se passaram cerca de 6 meses desde que publiquei a história original. Nada mudou. Nenhum contato desde que desliguei na cara do meu pai. Nenhuma carta, nenhuma tentativa indireta. E seria difícil, já que cortei todos os laços anos atrás. Silêncio total. Não sei onde estão, se conseguiram abrigo, se ainda estão lutando. Não procurei saber. Parece estranho, mas depois daquele breve caos das ligações, a ausência deles voltou a ser o meu normal. Sobre Jean e Flora, também não faço ideia. A ligação da minha mãe deu a entender que eles não estão ajudando, o que não surpreende, considerando o histórico. Mas não tenho detalhes. Eles estão tão distantes de mim quanto meus pais. Fizeram parte daquele pacote na noite em que fui expulsa. Foram a razão do colapso. Os destinatários do que foi tirado de mim. E cúmplices pelo silêncio. Minha vida seguiu. O trabalho é estável, a casa está bem. Tenho me concentrado em pequenos projetos de reforma que vim adiando. A vida é tranquila. E previsível. É isso. Provavelmente esta é a última atualização. A história acabou quando eu decidi não me envolver e eles pararam de tentar. Não há mais nada a dizer. Obrigado de novo a todos que leram. Colocar tudo no papel e receber apoio foi valioso. Mais do que eu esperava. Curtiu a história? Então segue para mais histórias insanas do Reddit.